Bom, pessoal, vamos lá então para a quarta parte da explicação desse artigo da John W. Scott em relação a gênero enquanto uma categoria analítica. Eu falei no final do vídeo anterior que essa era a quinta e última parte, mas não, me confundi. Essa é a quarta parte, onde ela vai tratar especificamente dessa preocupação em relação a gênero enquanto uma categoria analítica. A John Scott vai comentar que essa preocupação surgiu na segunda metade do século XX. Até então, nos corpos teóricos dos séculos 18 e 19 das ciências sociais das humanidades, você não encontrava nenhum tipo de preocupação com relação a gênero como uma categoria analítica. Isso vai só surgir no pós-guerra, na segunda metade do século XX. Logo em seguida ela comenta então que, de certa maneira, essa negligência vai fornecer uma parcela da explicação necessária para compreender por que as feministas, as teóricas, as acadêmicas feministas tiveram dificuldade de conseguir encaixar esse conceito, encaixar gênero enquanto uma categoria analítica dentro dos corpos teóricos já existentes, já desenvolvidos dentro dos estudos sociais, dentro das ciências sociais. A seguir ela prossegue dizendo que esse termo gênero é uma tentativa, uma insistência, uma persistência de se tentar compreender essa permanente, essa constante, essa também persistente desigualdade entre homens e mulheres ao longo da história, sendo explicada basicamente na diferença dos sexos. Para o autor é interessante também notar que gênero emerge enquanto uma categoria analítica ou enquanto a tentativa de construção de uma categoria analítica em um período de muita agitação epistemológica, um período no qual está havendo um embate dentro desse campo da humanidade, das ciências humanas, sociais, entre aqueles que aceitam e defendem a transparência dos fatos, de que a realidade deve ser interpretada a partir da recepção desses fatos, e eles, a partir dessa transparência, demonstram a realidade como ela é, ou, por outro lado, aqueles que argumentam que, na verdade, é algo mais complexo do que isso e existe uma construção social da realidade. Então, simplesmente a transparência dos fatos não seria o suficiente para explicar, para dar conta de sistematizar e explicar a realidade. E há também um embate com relação à crítica promovida pelas ciências humanas. Nietzsche é uma das pessoas a fazer essa crítica, a crítica à razão, ou seja, por um lado há pessoas defendendo ainda a racionalidade humana e a capacidade da racionalidade enquanto ser mestre do nosso destino. Já, por outro lado, não, existe uma certa crítica a essa racionalidade, partindo em algumas das ocasiões do ponto de vista que há por trás dela elementos irracionais. Portanto, ela não pode ser to be all and all, ela não pode ser a mestre desse destino no fim das contas. Muito bem, portanto, há aí uma crítica Há uma crítica à ciência desenvolvida pelas ciências humanas dentro das humanidades, por um lado, e por outro lado, pelos pós-estruturalistas, há uma crítica ao empirismo e ao humanismo. E foi nesse espaço de agitação epistemológica, que as feministas encontraram a sua voz, um espaço para a sua voz teórica, e não somente, elas encontraram também aliados acadêmicos e políticos dentro desse embate. Nesse sentido, a historiadora John Scott vai apontar quais são os caminhos que os historiadores devem perseguir, então. E ela vai afirmar que é necessário que eles observem e façam uma revisão de seus métodos de análise com muito escrutínio, com muito cuidado das suas presunções operativas, buscando explicar como as mudanças acontecem de uma maneira muito interconectada, tão interconectada que não seja possível desemaranhá-las, ou seja, que não seja, pelo menos o que eu compreendo é isso, que não seja possível ocorrer aquilo que ela se referiu anteriormente no artigo, que é você poder compreender a participação das mulheres na Revolução Francesa, mas, por outro lado, essa compreensão não altera, é recebida pela academia da seguinte maneira, com o seguinte argumento: tudo bem, eu entendo isso, eu reconheço isso, mas essa compreensão não altera aquela compreensão e aquela explicação que eu já tinha do que foi a Revolução Francesa, quais foram suas causas, quais foram suas consequências, o que aconteceu, por que aconteceu. Então, o argumento de John Scott vai nesse sentido, que você precisa buscar essas explicações que lidem não somente com o indivíduo
que é o caso das consequências da incorporação da proposta lacaniana, mas que você lide com o indivíduo e o desenvolvimento do gênero em sua subjetividade e a relação dele na organização social como um todo. Além disso, a autora vai argumentar que é necessário substituir a noção de poder centralizado, coerente, único, por uma noção de poder mais próxima daquela propagada por Foucault. É um poder mais distribuído, mais descentralizado, mais pulverizado na sociedade. Partindo dessas premissas, a Joan Scott vai iniciar então a definição dela de gênero. É uma definição dividida em duas partes, e cada uma dessas partes tem aspectos descritivos determinantes dentro de cada uma delas. A primeira parte é a seguinte: ela vai afirmar que gênero é um elemento constitutivo das relações sociais baseadas na percepção das diferenças entre os sexos, certo? E a segunda parte é que gênero é uma maneira primária de significar as relações de poder na nossa sociedade. Voltando então a essa definição de gênero, essa primeira parte, ela é dividida em 4 elementos, 4 aspectos que se interrelacionam. O primeiro aspecto tem a ver com a disponibilidade cultural, símbolos culturalmente disponíveis que evocam múltiplos e às vezes contraditórios meios de representar o masculino e o feminino. Ele vai citar como exemplo Maria e Eva, por exemplo, né, como símbolo da mulher nas sociedades cristãs ocidentais, mas também alguns mitos que vão representar a mulher em aspectos contraditórios, conforme ele mesmo disse, ou seja, a luz e a escuridão, a pureza e a poluição, a inocência e a corrupção, e assim sucessivamente. Um segundo elemento que compõe essa proposição de que gênero é um elemento constitutivo dessas relações sociais baseadas na percepção da diferença dos gêneros baseada em sexo é a noção de que vão haver conceitos normativos que, por sua vez, interpretam aqueles símbolos que evocam noções de masculinidade e feminilidade dentro da sociedade. E aí esses conceitos normativos eles vão limitar, né? Eles vão determinar, vão colocar dentro de uma caixinha e conter as possibilidades metafóricas do que ela se refere lá atrás no artigo como potencial bissexual do indivíduo. Portanto, pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ou seja, esses conceitos normativos vão limitar essas possibilidades dessa maneira. Bom, em um terceiro momento, a autora vai colocar, né, o terceiro aspecto dessa primeira parte, dessa primeira proposição da definição de gênero dela, a necessidade de se compreender não somente a representação de gênero, a questão do uso de gênero dentro do núcleo familiar e como ali dentro nas relações de parentesco você cria essa identidade de gênero, mas é necessário inserir ela num ambiente mais amplo. É necessário você compreender ela também no mercado de trabalho, no sistema educacional e dentro da política. O gênero é construído, sim, dentro dessas relações parentais, mas ele também é construído dentro da economia e da política. Por fim, o quarto aspecto que se interrelaciona tem um pouco a ver com esse, que é a necessidade de compreender gênero como algo subjetivo, sim, dentro daquela proposta lacaniana, mas não somente. É necessário compreender dentro do seu contexto histórico, porque a compreensão somente psicoanalítica da identidade subjetiva, da identidade de gênero, não permite uma compreensão histórica muito disso, conforme ela já criticou anteriormente. Então ela é redundante. Historiadores precisam trabalhar de uma maneira mais histórica, ou seja, é necessário sim reconhecer essa subjetividade na formação da identidade de gênero, mas é necessário também contextualizá-la, né, no seu período histórico e nas suas especificidades. Seguindo, a autora vai falar a segunda parte da sua definição de gênero enquanto uma categoria analítica. Nesse sentido, conforme nós já falamos, gênero é uma maneira primária de significar as relações de poder. Embora seja um campo primário, embora seja o início, né, onde isso se dá na vida social, a autora vai deixar claro que ele não é o único campo onde isso acontece, essa significação das relações de poder. No entanto, ela deixa claro que isso é relevante nas sociedades
Ela não usa esse termo, mas podemos interpretar dessa maneira, a meu ver, nas sociedades das religiões monoteístas abraâmicas. Ela fala do mundo ocidental judaico-cristão e também do mundo islâmico. Portanto, é interessante prestar atenção nessa questão do gênero enquanto uma forma primária de se significar as relações de poder. Então, dada essa compreensão de gênero, a autora vai apontar que gênero tem uma função legitimadora dentro da nossa sociedade. Ao compreendermos gênero enquanto um conjunto de referências objetivas bem estabelecida, gênero vai estruturar percepção e a organização simbólica e concreta da sociedade. A tal ponto que ela estabelece a distribuição de poder e estabelece a construção do poder em si. Portanto, voltando aí no que eu já havia dito, ele exerce uma função legitimadora. A autora vai afirmar então que gênero é usado por historiadores, ou na política, ou nas ciências sociais, sociologia, metáforas fazendo referência ao masculino e ao feminino para dar essa função legitimadora, né, do gênero. Ela cita que, por exemplo, estudos feitos por Bourdieu mostraram que em algumas culturas a exploração agricultural, organizada de acordo com os conceitos de tempo e temporadas e estações, repousavam em definições específicas de oposição entre masculino e feminino. Então, essa ordem social, ela encontrava a sua legitimação, tinha o gênero ali enquanto função legitimadora. Dado isso, quando os historiadores olham para gênero, para o conceito de gênero e o que ele legitima, constrói nas relações sociais, os historiadores vão poder ter um insight da natureza recíproca de gênero e sociedade, né? Um cria o outro e vice-versa. Nesse sentido, a política constrói o gênero e o gênero constrói a política. Portanto, na próxima parte do artigo, a parte final, a parte 5, a autora vai lidar especificamente dessa questão de política enquanto não exclusivamente a única, mas uma das áreas na qual o gênero pode ser usada enquanto uma categoria de análise histórica. Ou seja, finalmente ela vai chegar no ponto em que ela está argumentando lá desde o começo, que dá o título ao artigo. Gênero enquanto uma categoria de análise histórica útil.